MRP, do inglês Material Requirements Planning. Basicamente não é simplesmente um sistema de informação, é uma metodologia. Tá? Ela é uma metodologia que utiliza de forma utilizar de informações previamente parametrizadas para que forneça informação útil quanto à tomada de decisões, quanto ao que se produzir, quanto se produzir, qual o melhor momento de produzir para atender as demandas da produção, basicamente. Né? É um sistema barra metodologia que nasceu na década de 60. Não só o MRP nasceu na década de 60, todo mundo sofreu uma grande onda de tecnologia no mundo inteiro nessa época e as grandes indústrias não podiam ficar para trás. Né? Então o MRP, o RP, tantas outras nasceram desses anos e posteriores. Tá? Como eu já disse, ele serve para disponibilizar informação útil quanto a materiais certos na quantidade exata no momento necessário, tá? Para atender as demandas. Mais para frente a gente vai ver um exemplozinho e nele vai ficar bem claro essa questão da informação. Bom, é interessante que quando você tem uma empresa que utiliza dos métodos e ideias do MRP, a parte de processamento se torna automatizada, quase, né, mais padronizada. Né? Isso acaba gerando agilidade, confiabilidade no processo, porque as informações que são geradas por relatórios acabam se retroalimentando no sistema e ele acaba se tornando algo mais efetivo, mais eficaz, mais sólido. Né? Como eu já disse, isso é tudo feito por meio de relatórios que são informados no final do processo. Por meio desses parâmetros que são colocados no começo, ele fornece informações úteis, como quanto produzir, quanto de tal produto eu preciso adquirir, quanto eu consigo reutilizar, como eu vou produzir. Ele já fornece ordens de compra e ordens de trabalho, então tudo dentro dos prazos para que a entrega dos produtos não sofra consequências ruins, né, consequências negativas. Esses dados que são discriminados, eles são dentro do sistema, nesse ponto aqui, seria no início do processo, eles são dados como referências, descrições detalhadas ou não, quantidades, principalmente quantidades. As quantidades elas têm que ser verídicas e contadas, né, quando se é feita a contagem do estoque. Bom, aqui a gente tem um esquema que ele mostra mais ou menos como funciona o MRP. Tá? Nós temos aqui a linha do meio, ela basicamente, essa linha do meio na verdade aqui, né? Ela mostra pra gente como é a atuação do MRP. Aqui no estágio inicial, a gente tem uma alimentação de ideias quanto a carteira de pedidos, previsão de vendas. Aqui são só exemplos, tá? Mas essas alimentações que são feitas no começo fornecem base para aquilo que vai ser processado quanto às necessidades. E aí depois temos uma outra alimentação que já vai ter sido previamente parametrizada quanto aos materiais que a empresa trabalha, o estoque, aquilo que eu tenho que eu produzir, o que eu irei produzir, o que eu tenho que adquirir. E aí por último, juntando toda essa gama de, de elos da corrente, a gente tem no final a entrega dos relatórios que vão nos fornecer informações úteis, como ordens de compra. As ordens de compra elas já são muitas vezes, caso haja o sistema esse tipo de integração, elas já são entregues diretamente aos seus fornecedores, e aí já entra um pouco no conceito de cadeia de suprimentos, né? Mas enfim, as ordens de trabalho, caso um produto já tenha no estoque, eu já possa começar a trabalhar esse produto no estoque, ele já envia uma ordem de trabalho para a produção e a produção já começa a trabalhar prontamente em cima desse estoque. Enfim, esse é só um exemplo da aplicação, né? Mas falando em exemplo, a gente fala sempre em exemplos muito grandes, que a MRP é um sistema de informação muito amplamente utilizado em indústrias, né? Então, a gente trazendo essa situação, problema um pouco mais para o cotidiano, a gente consegue ter uma visão mais clara do que é. Bom, aqui a gente tem uma situação onde a indústria X ela manufatura três tipos de produtos: o produto A, o produto B e o produto C. No produto A, a base do produto é um suco de laranja. Tá? Vamos supor que ele é o nosso item único, o item chave. No produto B, o item chave seria a casca da laranja e no C, a laranja inteira. Tá? Então,
Esses são os parâmetros que vão ser alimentados no início do processo, como as necessidades dos produtos, os parâmetros. E aí eu tenho um pedido que ativa a necessidade dos produtos, que no caso é, considerando um estoque zerado, ou seja, eu não tenho estoque para ser trabalhado, eu recebo um pedido de 20 unidades do produto A, 40 unidades do produto B e por fim 50 do produto C. Bom, não é nenhum problema muito difícil, muito complexo, mas ele serve para nos exemplificar. Tá? Cada um aqui, lembrando que uma laranja inteira atende o produto C, a casca no laranja B, então uma laranja inteira que eu adquira, eu posso usá-la na casca, no insumo B e na laranja e no insumo A, né? E aí eu já dou como finalizado. E no C eu preciso de uma laranja inteira, né? Então, se a gente fizer uma regrinha aí, uma continha básica, a gente consegue entender que a gente precisa de no mínimo 40 unidades do insumo C. Isso considerando que a gente não vai trabalhar com aquisição da casca da laranja direto quanto ao fornecedor, né? Porque também seria uma possibilidade. Mas considerando que a gente vai adquirir todos os produtos, tudo de laranjas inteiras, a gente adquire 90 e aí o sistema ele já vai enviar a ordem de compra de 90. Ele depois, quando esse produto chegar, ele já vai enviar uma ordem de trabalho para a produção de separar 40 dessas laranjas para que elas sejam trabalhadas e se tornem posteriormente insumos para os insumos A e B, né? Então, assim, é um exemplo básico, um exemplo prático de como o MRP faria para trabalhar os pedidos e as necessidades da demanda e da produção. No mais é isso. Aqui estão os nossos integrantes. E é isso.